Teste de avaliação para obtenção do COER, Certificado de Operador de Estação de Rádio Amador Classe C. Técnica e ética operacional, teste de avaliação. Antes de fazer um CQ, o que se deve fazer? Opção A. Aumentar o volume do transmissor. Opção B. Identificar-se por 3 vezes. Opção C. Certificar-se de que a QRG está desocupada. Opção D. Esperar por 5 minutos. Opção E. Avisar que vai ocupar a frequência. A resposta correta é o D. Esperar por 5 minutos. Pergunta: como proceder ao contestar um CQ? Opção A. Acusar o recebimento de CQ por várias vezes. Opção B. Sintonizar o equipamento bit 0 na QRG do colega. Opção C. Perguntar se está sendo ouvido. Opção D. Dar sua classe de rádio amador. Opção E. Perguntar qual sua classe. A resposta correta é a B. Sintonizar o equipamento bit 0 na QRG do colega. Pergunta: quando você pode interromper uma conversação? Opção A. Quando você conhece um dos ocupantes da frequência. B. Quando você tem que sair e não pode esperar mais. Opção C. Para avisar que um dos participantes está sendo chamado. Opção D. Usando o break em casos de comprovada emergência. Opção E. Para pedir uma reportagem de sinal. A opção correta D. Usando o break em casos de comprovada emergência. Como se identificar com os colegas? Opção A. Sempre nos intervalos dos QSO com um simples bom dia ou boa tarde. Opção B. Citando indicativo, nome e QTH várias vezes. Opção C. Aguardando intervalo e dando bom dia de PY tal na escuta. Opção D. Respondendo às perguntas feitas ao outro e então dando bom dia. Opção E. Elevando a potência da transmissão e falando. A opção correta é a opção C, aguardando o intervalo e dando seu indicativo e sua localização, seu QTH. Pergunta: ouvindo um amigo na faixa, como proceder? Opção A. Cumprimente-o passando seu nome. Opção B. Convide-o para vir a outra frequência. Opção C. Avise aos demais que quer falar com ele. Opção D. Espere uma oportunidade de falar dentro da sequência natural. Opção C. Aumente a potência e chame por ele. A opção correta é a D. Espere sua oportunidade de falar dentro da sequência natural. Assinale o correto. Opção A. Mantenha sua conversação com um amigo, pois os outros na rodada compreenderão. Opção B. Não se preocupe com os demais na rodada, pois você tem tanto direito à frequência quanto eles. Opção C. Se a rodada estiver grande, pode tomar a palavra quando quiser. Opção D. É extremamente desagradável desenvolver conversação bilateral em uma rodada com os demais à parte. Opção E. Se você tem estação mais forte, imponha-se a rodada. A resposta correta é a opção D. É extremamente desagradável desenvolver conversação bilateral em uma rodada com os demais à parte. Pergunta: quando houver um grupo em rodada? Opção A. É normal falar sobre o outro quando se tem mais potência? Opção B. Se não lhe derem oportunidade após os câmbios, fale à vontade com seu colega. É normal. Opção C. Nunca tente transmitir sobre outra estação. É ilegal e prejudicial a todos. Opção D. Pode falar sobre outro colega, pois os novos equipamentos têm filtro próprios para isso. Opção E. Se você tiver assunto a tratar com vários deles, use a palavra a cada vez que eles falarem. A opção correta a ser assinalada é a opção C. Nunca tente transmitir sobre outra estação. É ilegal e prejudicial a todos. Pergunta de assinalar. Marque o correto. Opção A. Quando seu amigo atender a seu chamado numa rodada, fale à vontade. Opção B. Desde que sua estação seja mais forte, está garantido seu câmbio com um colega numa rodada. Opção C. A estação que atende ao seu chamado deve ser breve ou passarem os dois para outra frequência para seus câmbios. Opção D. As rodadas são apenas encontros, ninguém tendo direito sobre a frequência, você tem tanto direito como qualquer outro. Opção E. As rodadas servem para testes de potência, tendo preferência às mais possantes que podem falar à vontade.
A opção correta a ser assinalada é a opção C. A estação que atende ao seu chamado deve ser breve ou passarem os dois para outra frequência para seus câmbios. Pergunta de assinalar. Assinale a resposta correta. Opção A. O radioamadorismo é cheio de palavras características que devem ser usadas nas conversações a pouca distância. Opção B. De vezes, a sua conversação, poucas são as pessoas que estarão naquela frequência que você está ocupando. Opção C. Lembre-se que sua transmissão está sendo ouvida por muitos rádios escutas e do que disser na faixa dependerá o nosso conceito. Opção D. Você será tanto mais radioamador quanto mais usar os termos conhecidos como seu vocabulário esdrúxulo. Opção E. É normal, de gentileza, usarem sempre os termos do radioamadorismo nas conversas pelas faixas. A opção correta é a opção C. Lembre-se que sua transmissão está sendo ouvida por vários rádios escutas e do que disser nas faixas dependerá o nosso conceito. Pergunta. Não interrompa quem estiver falando. Opção A. Salvo se for um grande amigo. Opção B. A não ser que queira alguma informação. Opção C. Se a sua estação é possante, você pode interromper sim. Opção D. No rádio não são observadas as normas de educação em virtude das variações de propagação. Opção E. Salvo se você tiver algo muito importante a acrescentar. A opção correta é a opção C. Salvo se você tiver algo muito importante a acrescentar. Pergunta. Qual a palavra usada para tráfego de emergência? Opção A. Atenção, atenção. Opção B. Emergência, emergência. Opção C. Break, break. Opção D. Silêncio, silêncio. Opção E. Licença, licença. A opção correta é a opção C. Break, break. Pergunta. Como se referir aos órgãos diretivos se deles discordar? Opção A. Pelas faixas, um direito seu. Letra B. Opinando pela frequência e criticando o que achar errado. Opção C. Não extravasando sentimentos negativos pelas faixas quanto à atitude que lhe agradem. Procure diálogo. Opção D. Pode comentar como achar melhor, mas só em rodadas de amigos. Opção E. Estamos numa democracia, você pode falar o que quiser. A opção correta é a opção C. Não extravasando sentimentos negativos pelas faixas quanto à atitude que não lhe agradem. Procure diálogo. Em que frequência você pode operar? Opção A. Conforme a propagação o permitir. Opção B. Nas que lhe forem mais confortáveis. Opção C. Onde encontrar maior número de amigos. Opção D. Nunca nas que não lhe forem permitidas. Opção C. Onde você marcar com os colegas. Opção correta. Opção D. Nunca nas que não lhe forem permitidas. Pergunta. Como deve ser o relacionamento entre os radioamadores? Opção A. Geralmente agrupam-se por classes. Opção B. Os radioamadores ajudam-se mutuamente de forma elegante, desinteressada e paciente, principalmente para com os principiantes. Opção C. Cada radioamador já sabe o que quer e vai em frente sozinho. Opção D. Os novos não precisam de ajuda, pois estudaram muito. Opção E. Por suas categorias profissionais. A opção correta é a opção B. Os radioamadores ajudam-se mutuamente de forma elegante, desinteressada e paciente, principalmente para com os principiantes. Pergunta. Com referência aos vários modos de transmissão. Opção A. Descubra o que mais lhe interessa e largue os demais. Opção B. Defenda sua modalidade preferida e pratique em todas as faixas. Opção C. Evite fazer críticas a outros modos de transmissão pelo fato de não se dedicar a esta ou aquela modalidade operacional. Opção D. Não responda aos QSLs das modalidades que não são de sua preferência.
Opção C. Nas reuniões de radioamadores, demonstre a sua superioridade da modalidade de seu agrado, não acatando opiniões em contrário. A opção correta é a opção C. Evite fazer críticas a outros modos de transmissão pelo fato de não se dedicar a esta ou aquela modalidade operacional. Pergunta: como operar nas faixas? Se você foi prefixado, pode operar em qualquer parte das faixas. Opção B. Há divisões nas faixas para os vários tipos de operação. Respeite os acordos que subdividem as faixas. Opção B. Há divisões nas faixas para os vários tipos de operação. Respeite os acordos que subdividem as faixas para conveniência harmoniosa. Opção C. A frequência é de quem estiver ocupando, seja onde for. Opção D. Se o seu aparelho é possante, você pode ocupar qualquer frequência. Opção E. Se a estação for de X, se a estação for de X, você pode passar por cima, pois estamos no nosso país e ele não. A opção correta é a opção B. Há divisões nas faixas para os vários tipos de operação. Respeite os acordos que subdividem as faixas para conveniência harmoniosa. Pergunta: como distribuir seus bate-papos? Bate-papos locais devem dar preferência aos 40 ou 80 metros, ou então VHF ou UHF. Opção B. A propagação para longa distância melhora os bate-papos locais e você pode aproveitar as faixas altas para tal. Opção C. Os melhores locais para bate-papos são logo o início das faixas, junto com os DX. Opção D. Estações mais fortes são o ideal para bate-papos em qualquer ponto da faixa. Opção C. Bater papo nas frequências altas é muito interessante, pois ainda permite marcar pontos com o DX se eles aparecerem. A opção correta é a opção A. Bate-papos locais devem dar preferência aos 40 ou 80 metros, ou então VHF ou UHF. O trote pela QRG. Opção A. Deverá sempre ser praticado por ser gozado para quem pratica. Opção B. É uma demonstração de alegria por ser radioamador. Opção C. Não deve ser praticado, pois em situações emergenciais a outra parte não acreditar naquilo que esteja ouvindo. Opção D. É um hábito comum no radioamadorismo e deverá sempre ser praticado. Opção E. É uma prática radioamadorística bastante confraternizante. A opção correta é a opção C. Não se deve. A opção correta é a opção C. Não deve ser praticado, pois em situações emergenciais a outra parte não acreditar naquilo que esteja ouvindo. Como proceder se uma estação é poderosa? Opção A. Azar dos menores. Entre em cima até ser atendido. Opção B. Se a sua estação é forte, aguarde. Deixe o colega marcar a figurinha e quando ele terminar, faça a sua contestação. Consideração é bom. Se a sua estação é forte, coloque-se em uma posição e chame seguidamente até ser contestado. É a lei da vida. Opção D. Uma estação forte espanta os demais e, portanto, suas chances são maiores. Opção E. Escolha um local sobre estação fraca que esteja sozinha e chame várias vezes até ser. Opção E. Opção E, correção. Escolha um local sobre essa estação fraca que esteja sozinha e chame várias vezes que será logo atendido. A opção correta é a opção B. Se sua estação é forte, aguarde e deixe o colega marcar a figurinha e quando ele terminar, faça a sua contestação. Consideração é bom. Pergunta: ouvir que este ou aquele colega impediu ou dificultou o outro com QRM ou sinais de estação é. Opção A. Muito agradável. Opção B. Extremamente desagradável. Opção C. Break. Opção D. Problemas das autoridades competentes. Opção E. Uma prática normal no radioamadorismo. A resposta correta é opção B. Extremamente desagradável.
Pergunta: evite criticar pela faixa ou então comentar sobre assunto que não tem real conhecimento. A crítica pela faixa. Opção A: é normal e faz parte da prática do bom radioamadorismo. Opção B: pode ser o início de um excelente e proveitoso QSO. Opção C: pode assumir graves proporções e causar males irreparáveis. Opção D: ajuda aos radioamadores iniciantes. Opção C. Opção E. Correção. Opção E: deve ser praticada, pois ajuda a normalizar a QRG. A opção correta é a opção C. Pode assumir graves proporções e causar males irreparáveis. Pergunta: CQ dirigido a uma determinada área ou estação. Opção A: se você ouvir alguém chamando por determinado continente ou país, conteste a si mesmo. Opção A: se você ouvir alguém chamando por determinado continente ou país, conteste a si mesmo para o prazer do QSE. Opção B: seja qual for o país mencionado no CQ, entre mesmo assim e conteste, pois o colega pode querer seu país também e não sabe de sua presença. Opção C: finja que não compreendeu CQ, determinado com quem a... Opção C: finja que não compreendeu o CQ, determinando com quem e faça seu pontinho com o colega. Se o CQ indica continente, país, estação com quem quer falar, só conteste se você estiver nesses locais ou se for a estação chamada, que são os componentes de interesse daquele colega. Opção E: você, sendo radioamador, também pode contestar e fazer um câmbio, pois para isso você estudou e foi prefixado com ele. A opção correta é a opção D. Se o CQ indica continente, país, estação com quem quer falar, só conteste se você estiver nesses locais ou se for a estação chamada, que são os pontos de interesse daquele colega. Pergunta: contatos com expedições de DX. Opção A: marque seu ponto e peça informações de como é o local, clima e etc. Opção B: seja brevíssimo, pois nos PILIAPs, passe indicativo, reportagem só. Opção C: se você escutou o QTH, insista e chame até ele passar o local para você. Opção D: marque o ponto, mas peça que passe o QTR, que é importantíssimo. Opção E: pergunte se tem manager ou se tem endereço especial. A opção correta é a opção B. Seja brevíssimo, pois no PILIAPs, passe indicativos, reportagem só. Pergunta: velocidade no CW. Opção A: conteste sempre na sua velocidade em CW, quem souber marca. Opção B: se o colega é iniciante, vá passando adiante para não perder tempo. Opção C: para chamar a atenção para seu QRA, faça bem demorada as chamadas de CQ e bem rápidas. Opção D: mantenha a cadência com qual foi contestado e nunca opere mais rápido, pois isso é básico no CW. Opção C: comece a aumentar gradativamente a velocidade para ver até onde o colega aguenta o tranco. A opção correta é a opção D. Mantenha a cadência com a qual foi contestado e nunca opere mais rápido, pois isso é básico no CW.